Lula diz que não pensa mais em lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral da República. A declaração do presidente foi feita durante uma entrevista à rádio Band News. Desde o início de 2001, a Associação Nacional de Procuradores da República envia os 3 nomes mais votados pelo Ministério Público ao presidente da República para que ele faça a escolha de quem vai assumir essa vaga por 2 anos. Uma situação que não é obrigatória. Para a gente lembrar de um exemplo, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro não escolheram os nomes citados pelos procuradores na época de cada gestão. Vale a gente ressaltar também que as indicações são todas aprovadas pelo Senado Federal. Algum palpite aí de nomes que estão próximos ali mais do presidente Lula? Como é que você vê isso, mano, em relação à Procuradoria-Geral da República e uma avaliação sua também sobre o trabalho do Aras, né? Eu vejo como uma grande hipocrisia do Lula, em primeiro lugar, porque durante a campanha, em todo momento, quando foi perguntado sobre como seria o critério usado por ele, ele disse, eu tenho passado, eu vou, não entendo por que fazem essa pergunta para mim, porque eu já fui presidente e já obedeci, já segui o critério do mais votado na lista tríplice. E agora a gente vê que ele, mais uma vez, mentiu para o eleitor, disse que poderiam confiar no histórico dele e, bem, não se pode confiar no histórico do Lula. Ele tem essa natureza que se transforma a cada instante de acordo com a conveniência. Agora, o ponto é, como que a gente aperfeiçoa a gestão do Ministério Público? Porque a atuação do Aras foi uma vergonha, né? Ele foi o verdadeiro engavetador geral. Mas o Aras não estava fora da lista tríplice? Ele não estava sim, o na Bolsonaro lista. não seguiu a lista, porque a lista tríplice não é obrigatória. Ela começou a ser feita pela Associação Nacional de Procuradores em 2001, e nasce como uma pressão corporativa. Agora, o Janot que enterrou a Dilma na lista tríplice, no impeachment estava na lista tríplice. Isso. O que acontece é que com o primeiro governo Lula, ele escuta a demanda, que é uma demanda corporativa, feita pela Associação Nacional dos Procuradores, e ele inicia ali uma tradição que durou os 2 governos Lula e foi até o Porque governo... o medo do Lula está aí, né? Lembrança do Janot. Exatamente. Não, mas a gente pode, por exemplo, dizer que o trabalho do Aras foi concentrado em destruir a Lava Jato? É possível dizer isso? Bastante. Bastante. Ele certamente não foi um defensor da Lava Jato. O trabalho dele, eu diria que esteve empenhado em passar pano para o presidente que o indicou. Essa cadeira tá um saco, hein? Essa minha cadeira, é o eu vou seguinte, falar um a cadeira tá negócio pra precisando de um vocês. pouco de óleo, o Paulo Batista pra trocar, entendeu? Essa é a grande verdade. Agora, nosso... Ou o Paulo tá com picanha pode demais, entrar, hein? assume, traz Chegou aqui. a cadeira não nova, pode? que maravilhoso. Chegou a cadeira nova, Pô, é tá lá, sensacional. meu. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mágica agora, meu querido Felipe Campos. Eu vou jogar para o Alexandre Borges e vou resolver minha cadeira. Ale, falando sério agora, eu quero entender muito o teu ponto de vista em relação a essa questão da escolha, porque esse cargo, a gente às vezes não dá muito valor para esse cargo e por muitas vezes é um cargo que não está na boca das pessoas, né? A gente está falando muitas vezes de Supremo, muito de presidente da República, mas esse cara é o cara que investiga os políticos, né? Ele tem, uma grandeza, uma dimensão numa democracia, ele investiga os três poderes, né? Então como é que você vê isso, Alexandre? Olha, eu acho ótimo o Lula mudar de ideia em relação a isso, porque eu também mudei. Mas sempre para o lado contrário ao dele, né? Porque quando ele começou a usar a lista tríplice, lá no primeiro governo dele, eu também comprei essa narrativa de que é uma coisa corporativista e tal, enfim. E no começo até parecia, mas com o tempo a gente viu que da lista tríplice vem um procurador um pouco mais independente, que não é tão obediente ao executivo como era até o Geraldo Brindeiro no Fernando Henrique, e depois o que foi Augusto Aras / Lindor Araújo, que é a sua braço direito, né? Batman e Robin ali, é ele e a Lindor Araújo. E o que eles fizeram que foi absolutamente escandaloso, né? Obriga a gente a debater. A coisa com o Aras foi tão escandalosa que obriga a gente a debater esse assunto todo dia. E isso é um dos piores legados do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que
estourou o teto e liberou para a esquerda estourar o teto, fez uma série de coisas erradas que liberaram a esquerda ou para fazer errado ou para bater no peito, fazer certo, dizer, tá vendo como é que a gente é superior, o que é muito lamentável para quem é de direita. E nesse caso específico, o Lula entendeu que os procuradores mais independentes foram muito atrás dele, do Mensalão, do Petrolão, de todas as investigações da Lava Jato, e ele percebeu que seguir a lista tríplice criava esse problema dessa independência, que passou pelo Temer também, vamos dar esse crédito, com a Raquel Dodge, que foi a última escolhida com lista tríplice, mas aí depois veio o Aras, e aí abriu a porteira, passou a boiada. Agora o Lula é capaz de chamar o Cristiano Zanin, que é o advogado dele. Por quê? Se o Bolsonaro pode, da cabeça dele, escolher o Cristiano Zanin, para o STF, mas ele pode escolher o Augusto Aras, que é alguém que ele senta e resolve as coisas. Por que ele não pode escolher quem ele quiser botar na PGR? Que o PGR, Procurador-Geral da República, é o único brasileiro que pode investigar o primeiro escalão da administração pública, o presidente da República, o presidente do Senado. Os cargos chaves da República só podem ser investigados por uma pessoa. E se essa pessoa senta em cima da investigação e diz não investigo, como ele fez com a CPI da Covid, que ficou meses investigando, levantou milhares de problemas, um relatório de mais de 1000 páginas foi simplesmente engavetado no talvez uma das maiores vergonhas da história do Brasil. Então, o meu único desejo é que o novo Procurador-Geral da República, seja quem for, desengavete a CPI da Covid, todas as conclusões que estão lá e coloque para investigar. E condene quem tem que ser condenado, inocente quem é inocente. O Aras protegeu a família Bolsonaro? E aí, hein, Marina? E aí, Marina Helena, vamos no Marina, direto. Eu quero entender, o Aras protegeu a família Bolsonaro ou não? Você. Sem dúvida protegeu, né? E eu acho que eu concordo integralmente aí com o que o Alexandre Borges falou. Hoje, infelizmente, a gente tem a Procuradoria-Geral, que é o órgão que está responsável por fiscalizar todos os nossos políticos, né? E não só isso, também fiscalizar a parte do judiciário, que é decidido por um presidente, né? Agora o Lula, que falou o tempo inteiro contra isso, usou isso na campanha dele, né? Criticando exatamente essa postura do Aras em relação à questão da CPI da Covid, em relação à proteção da família Bolsonaro, vai fazer o mesmo. Então, e a gente fica sujeito a isso, né? Então, institucionalmente é bastante preocupante, e eu concordo, eu acho que antes, né, por ser... Ele comentou a questão do Lula, de repente, indicar o Zanin, não parece que é isso, é mais provável que seja para o STF mesmo, porque precisa ser alguém de carreira. Mas eu não tenho dúvida que ele vai conseguir achar alguém de carreira anti-Lava Jato e todo o resto, né? Então, é uma pena, né? Eu acho que o que a gente viveu institucionalmente nesse país, em termos de combate à corrupção recentemente, é uma tristeza. A gente está vendo aí, enfim, todo mundo foi solto, passou a se achar que tudo aquilo que aconteceu é normal. Um monte dessas decisões cheia de tecnicidades, né? E o que não tira o mérito, que houve desvio, sim, de recursos. Tem mala de dinheiro, tem provas, inúmeras provas ali que mostram que usaram o dinheiro público. Então, é muito triste, seria muito melhor que se seguisse a lista tríplice. Eu acho que tem que pensar no avanço institucional em relação a isso, né? Talvez coubesse, aí de novo, vácuo de poder, né? Agora, nesse momento, talvez uma das coisas que precisam ser discutidas, eu acho que dentro do Congresso Nacional, é exatamente como endereçar essa questão do Ministério Público, do Judiciário. Tem várias coisas aí a serem endereçadas no Brasil para melhorar as nossas instituições. Tinha um papo rolando aí, eu não sei se vocês viram isso, de que o Aras estaria articulando para continuar. Como é que você vê isso, Dani? Bom, eu não acredito que isso seja verdade, né? Até porque seria algo muito drástico, uma vez que a nomeação se dá pelo presidente da República. Agora, eu concordo com o que todos aqui, no final de contas, falaram, que a gente tem que valorizar todas as ferramentas criadas no Brasil ao longo dos últimos anos, que cria algum certo nível de independência com relação às forças políticas, sobretudo em órgãos de fiscalização.
Mas não só isso, né? Em tudo aquilo que pode ser danoso de uma forma drástica à população. Mais cedo eu estava acompanhando a discussão, por exemplo, sobre a Petrobras e a política de preço da Petrobras. No final de contas, a PPI não é a melhor prática de mercado de preço para um ambiente de competição perfeita, por exemplo. Sim. Mas diante de uma pressão enorme política que pode ser feita na Petrobras e tudo mais, aceita-se a política de preços aí de importação, que incluem frete internacional, que inclui tarifas de importação, enfim. Não é o preço ideal, mas é uma ferramenta criada para uma âncora para proteger a instituição, a Petrobras, da influência política que pode ser exercida sobre ela. De uma forma análoga, é muito importante que a lista tríplice fosse seguida não só nesse governo, como nos anteriores que decidiram por outras opções. E que, no final de contas, podem até gerar um caso, uma situação muito ruim para o Brasil de termos uma PGR que não só engaveta, mas dependendo de quem for nomeado, até possa se tornar um perseguidor do passado, por exemplo. Então, a gente pode ter, de repente, uma pessoa nomeada que só olhe para o passado e que esqueça de fiscalizar os atuais governos, por exemplo. Então, tudo isso pode ser grandes sinais de destruição institucional, que é uma das coisas, uma das grandes críticas que eu sempre tive ao governo Bolsonaro, que inúmeras vezes teve ataques institucionais relevantes e que agora o Lula não só está repetindo, como está fazendo num nível cada vez maior. Basta ver as últimas nomeações do Lula, como, por exemplo, há 2 dias atrás, o futuro gestor aí da Previ, que é o maior fundo de previdência do Brasil, de 250 bilhões de reais, que é um dos maiores centros de corrupção dos governos anteriores do PT, sendo gerido por uma pessoa que era um escriturário, que passou 4 anos como escriturário e depois se tornou sindicalista por 10 anos e que, super jovem, sem experiência alguma de gestão de recursos, vai gerir o maior fundo de pensão do Brasil de 250 bilhões. Sim. Então, tudo isso acontecendo dia após dia só mostra sinais de destruição institucional e de um descomprometimento enorme que o Lula tem e o seu governo tem com relação ao fortalecimento das instituições, que é justamente aquilo que ele supostamente defendia durante a campanha. Turma,